Olá, boa noite, meus irmãos. Louvado seja Deus, que nos dá essa oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, com o nosso coração unido ao dele, para celebrarmos mais um culto de gratidão ao nosso Deus, de adoração ao nosso Deus. Seja muito bem-vindo à Primeira Igreja Batista em Parque União. Nós temos repetido isso constantemente aqui na nossa igreja, que o nosso desejo era que todos nós estivéssemos juntos aqui, para que pudéssemos celebrar esse culto presencialmente, podermos olhar uns para os outros, podermos nos tocar, podermos nos abraçar, podermos ter aquela nossa comunhão que é muito típica da nossa igreja. Mas nós entendemos que esse momento ainda não é propício para que a nossa igreja esteja reunida para essa celebração presencial. Portanto, eu quero convidar você para tudo que você está fazendo e nesse momento poder se dedicar, unir o seu coração ao coração dos seus irmãos e juntos nós vamos unir o nosso coração ao coração de Deus e iniciar essa celebração, esse culto de adoração ao nosso Deus. Eu quero, antes de nós orarmos iniciando esse culto, eu quero pedir para você fazer algo muito bacana. Eu queria que você mandasse o link desse culto. Você que está aí no Facebook, você que está no YouTube, que você pudesse estar copiando o link desse culto e você pudesse estar chamando todos os seus familiares, todos os seus amigos, todas as pessoas que você ama, todas as pessoas que você gostaria que estivessem juntos com a gente nesse momento. Copie o link dessa celebração, mande para a maioria das pessoas que você conhece, para todas as pessoas que você conhece e convida. Fala para elas, vai começar uma celebração, nós vamos unir o nosso coração ao coração de Deus, nós vamos adorar o nosso Deus na nossa igreja, que está se reunindo online. Convida para que todos estejam juntos aqui com a gente, celebrando o nosso Deus, porque eu tenho certeza que nessa noite Deus tem separado algo importante a falar ao seu coração. Deus tem separado um momento incrível de adoração. Deus tem separado um tempo maravilhoso para nós estarmos juntos como igreja. Por isso, quero chamar você a se unir a nós, para celebrarmos o Senhor nosso Deus, celebrarmos a Cristo Jesus no poder do Espírito Santo. Vamos orar? Queria convidar você a estar orando nesse momento. Queria que você orasse por você. Queria que você orasse pelas pessoas que estão aí, talvez perto de você. Queria que você orasse pelas pessoas que vão acessar esse vídeo, essa celebração, e que você estivesse pedindo que o Espírito Santo de Deus, que ele possa estar usando a nossa vida, nós que estamos aqui preparando essa celebração, que Deus possa usar a palavra, os louvores, as orações, todas as partes desse culto, para trazer renovo, para trazer esperança, para trazer fé, para trazer salvação à vida das pessoas. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir para que Deus abençoe essa nossa celebração. Senhor, nós louvamos o Teu nome e estamos felizes, ó Deus, de mais um domingo. De mais um domingo nós unirmos o nosso coração como irmãos em Cristo, unirmos o nosso coração ao Teu coração, para podermos prestar um culto que só o Senhor é devido. Por isso, ó Deus, nós queremos exaltar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, dizer que o Teu nome é o nome acima de todo nome, que só diante do Senhor nós nos prostramos, só diante do Senhor nós nos rendemos, só diante do Senhor nós adoramos. Queremos reconhecer, ó Deus, que sem o Senhor nós nada somos. E esse tempo que vamos passar juntos aqui é um tempo dedicado ao Senhor. Pedimos que o Teu nome seja honrado em tudo que acontecer aqui, tudo que fizermos aqui nesse momento de culto, que o Teu nome seja engrandecido. E, ó Deus, e por amor, por misericórdia, por graça, que o Senhor nos visite a nossa vida, a nossa família, nossos amigos, cada pessoa que vai acessar, ó Deus, essa celebração, seja no seu celular, no seu computador, na sua TV, seja agora ou depois, que cada acesso, ó Deus, que tivermos desse culto, o Senhor possa, no tempo certo, naquele momento exato, está trazendo, ó Deus, um renovo ao coração, a esperança ao coração. Que o Senhor possa trazer ao perdido, ó Deus, uma convicção de pecado. Que o Senhor possa estar trazendo, ó Deus, a necessidade da salvação. Que o Senhor possa estar trazendo, ó Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus a cada casa.
engrandecemos o Teu nome, louvamos o Teu nome e entregamos ao Senhor essa celebração. Que seja feita tudo conforme a Tua vontade, para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos convidar você nesse momento a abrir o seu coração, a abrir os seus lábios e deixar que o Espírito Santo brote em você um cântico de louvor ao Senhor. Exalte a Ele por tudo que Ele é, exalte a Ele por tudo que Ele tem feito, exalte ao Senhor com a sua voz, exalte ao Senhor com todo o teu ser. A Bíblia nos convida, todo ser que respira, todo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. E é isso que eu queria convidar você a fazer agora, que você louvasse ao Senhor junto com a gente. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. E por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante que ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. E por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
E pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nos redimiu com seu amor e com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Nos redimiu com seu amor e com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. E nos rendemos ao teu nome, que é sobre todo nome. E não há amor igual ao seu. Tu reinas sobre nós, Jesus. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal e na cruz venceu por nós, e na cruz venceu por nós. Cante comigo esse refrão. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal e na cruz venceu por nós, e na cruz venceu por nós. Amém. Louvado seja Deus. Oportunidade maravilhosa da gente cantar louvores ao Senhor, de engrandecer o nome do nosso Deus. Irmãos, eu quero nesse momento orar. Eu quero nesse momento colocar a vida de pessoas diante do Senhor. Nós temos vivido esse momento de pandemia, esse momento de isolamento social. Temos vivido momentos muito difíceis. Porque aliado a isso vem uma crise econômica, aliado a isso vem toda uma questão emocional, aliado a isso vem todas as questões que algumas famílias já estavam vivendo, suas dinâmicas, suas enfermidades, suas questões familiares. Todos nós estamos sujeitos a viver momentos difíceis. E são nesses momentos difíceis em que nós devemos clamar ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus não deixa de responder às nossas orações, não deixa de ouvir as nossas orações, que Ele derrama a graça no momento certo, que Ele é um Deus capaz de realizar milagres. E nesse momento eu queria convidar você, se você está passando por alguma situação difícil, se você está passando por alguma luta, algum desafio, algum problema, ou quem sabe você mesmo conhece alguém da sua família, ou algum amigo, algum parente, algum vizinho, alguém que você sabe que está vivendo um momento difícil e que precisa da ajuda do Senhor, precisa da restauração do Senhor, precisa de um milagre
do Senhor, eu quero convidar você a estar orando nesse momento. Ele ouve nossa oração. Ele responde à nossa oração. Milagres têm acontecido mesmo nesse momento de grande tormenta. Alguns irmãos têm, mesmo diante desse cenário econômico tão difícil, alguns irmãos nossos têm conseguido emprego, alguns irmãos nossos têm conseguido seu sustento, alguns irmãos nossos têm saído de estados de enfermidade, alguns irmãos nossos têm vivido momentos incríveis de avivamento espiritual. Isso é porque o nosso Deus é vivo. E se Ele está vivo, a gente pode falar com Ele. Feche os seus olhos agora. Lembre de alguém, lembre de você, lembre das suas questões. E apresente agora, confiadamente, diante do nosso Deus. Ó Deus bendito, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Já adoramos ao Senhor, já exaltamos a Tua presença em nosso meio, já declaramos a Tua grandeza, já declaramos o quanto o Senhor é um Deus bom, já declaramos o quanto o Senhor é um Deus de graça, o quanto o Senhor nos ama a ponto de mandar Teu Filho para nos salvar. E agora, Deus, nós queremos levantar uma súplica, levantar um clamor, levantar uma oração diante do Senhor. Algumas pessoas, ó Deus, acham que nós somos loucos, porque nós fechamos nossos olhos e falamos com alguém que nós não estamos vendo. Mas, ó Deus, nós não somos loucos. Nós somos homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que creem que o nosso Deus está vivo. Homens e mulheres que acreditam que o Senhor é um Deus que ainda realiza milagres, que realiza o extraordinário, que realiza aquilo que nós humanamente não conseguimos realizar. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor visite os lares dos enfermos, que o Senhor visite, ó Deus, aqueles que estão acometidos de enfermidade, seja nas casas, seja nos hospitais. Ó Deus, que o Senhor visite com graça, trazendo cura. Cura, Senhor, é aquilo que nós estamos precisando nesse momento, que o Senhor venha com cura. Oramos também, ó Deus, por aqueles que estão vivendo, ó Deus, nesse período da pandemia, nesse isolamento social, nessa quarentena, vivendo, sofrendo aí com as suas questões emocionais, ansiedade, depressão, medo, pânico. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus que nos conhece tão bem. Pedimos então, ó Deus, que o Senhor visite cada um, trazendo aquela paz que excede todo entendimento, vai tranquilizando o coração, vai tocando na mente, Senhor, vai tocando no corpo, vai trazendo equilíbrio, ó Deus, nesse momento de grande tormenta que nós vivemos. Ó Senhor, apluma nossas emoções, nos equilibra, nos estabiliza, porque o Senhor é o nosso dono. O Senhor é um Deus que pode fazer isso. Traz saúde emocional nesse momento de grandes problemas. Ó Deus, em nome de Jesus, visita as famílias, Senhor. Aquelas que estão lidando com dificuldades familiares, que o Senhor mesmo possa estar trazendo, ó Deus, um renovo para a família. Possa estar trazendo a cura para a família, a cura dos relacionamentos. Ó Deus, traz um ambiente melhor para casa, traz paz para dentro dos lares. Senhor, a nossa súplica também é que o Senhor venha sondar os corações. Cada um nesse momento está apresentando ou uma pessoa diante do Senhor, ou uma situação diante do Senhor. Se pessoas que precisam de milagres e situações que precisam de transformação. Por isso, ó Deus, que o Senhor realize os milagres que nós necessitamos. Ó Deus, que o Senhor cure, que o Senhor salve, que o Senhor transforme, que o Senhor renove, que o Senhor faça algo novo na vida daqueles que estão sendo apresentados diante do Senhor nesse momento. E nós, ó Deus, pedimos que o Senhor mude situações, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor feche, ó Deus, as portas que levam pessoas às tentações, que podem levar pessoas a cair, que o Senhor nos dê um tempo de avivamento espiritual, de grande comunhão com o Senhor. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, sair desse processo de isolamento, muito mais consagrados ao Senhor
do que da forma que nós entramos. Queremos que o Senhor use esse tempo para nos abençoar, para nos tratar, para nos curar, para nos impulsionar para tudo aquilo que o Senhor já tem reservado para nós. E cremos, ó Deus, que a Tua vontade para nós, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Por isso, que a Tua vontade, Senhor, se cumpra em nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse é um momento na nossa celebração, quando nós terminamos essa oração de intercessão, geralmente a gente pede para os irmãos e amigos que estão junto conosco para dar um abraço apertado em alguém que está perto, porque nós sabemos que as palavras, os gestos, eles trazem também são usados por Deus para abençoar. E a gente não está podendo fazer isso agora, né? Eu queria muito poder abraçar você nesse momento. Se você está com a sua família, abrace agora a sua família e diga para ela, Deus te abençoe, Deus abençoe você, Deus responda a sua oração. Se você não está com a sua família, está sozinho, eu queria pedir para você o seguinte, dá uma olhada quem é que está com você aqui, ou no YouTube, ou no Facebook, e manda um abraço para alguém aqui, diz aí, olha, vale um abraço, eu estou te mandando um abraço apertado, que Deus abençoe. Escolhe alguém, manda uma mensagem para alguém aí nessa rede social e diga assim, olha, que Deus abençoe você, que Deus abrace você, que Deus responda a sua oração, diga aí, eu estou orando por você. Deus é um Deus que vai responder orações e nós, irmãos, muito em breve, teremos os nossos cultos presenciais de volta e nós testemunharemos dos milagres que Deus realizou nesse tempo. Esse é um tempo de distanciamento, mas não é um tempo da morte de Deus. Deus está vivo, ativo e realizando grandes milagres. Prepara aí teu testemunho, você vai ter a oportunidade de contar para todo mundo o que Deus realizou nesse tempo. Deus abençoe muito você. Eu queria, antes de nós meditarmos na Escritura Sagrada, te dar alguns avisos que são importantes, algumas atividades que estão acontecendo aqui na nossa igreja. Primeiro, quero louvar a Deus que na semana passada nós realizamos uma conferência, nossa primeira conferência da família na modalidade online. Meus irmãos, que tempo bacana, que tempo legal, que desafio foi para nós realizar isso, né? Primeira conferência que a gente faz de família e que a gente não está ali presencialmente na igreja, mas foi muito abençoador, foi uma grande bênção podermos realizar. Na verdade, essa conferência já faz parte dos milagres que Deus tem realizado. Ela estava marcada na nossa agenda, no nosso calendário, para acontecer no sábado e no domingo somente. Mas, nesse momento, aproveitando aí as tecnologias, essa oportunidade de podermos fazer as coisas de forma virtual, de forma online, nós decidimos, então, com a ajuda de Deus, ampliar nossa conferência e fizemos de quarta até domingo e foi uma grande bênção. Então, louvado seja Deus pela essa oportunidade que nós tivemos e nós estamos programando para frente mais conferências, mais encontros abençoadores, né? Quero te lembrar que nossa igreja está reunida às quartas-feiras e aos domingos, né? Nas quartas-feiras às 20 horas nós temos tido nossos cultos online e aos domingos às 18 horas também. E pela manhã nós temos tido um grande privilégio, meus irmãos, mesmo diante dessa a grande tormenta que nós estamos vivendo, nós temos tido a oportunidade de estudar a Bíblia juntos. E desde que começou esse processo da pandemia, do isolamento social, nós não tivemos nossas classes reunidas regularmente. Mas nós começamos então uma série de estudos bíblicos que têm sido muito abençoadores. Nós vamos estudando as cartas do Novo Testamento, ou seja, os livros do Novo Testamento, né? E tem sido muito abençoador. Deus tem usado professores maravilhosos, Giane, Cleiton, Mateus Augusto, pastor Marcelo, pastor Jorge, eu tenho dado aula, Samuel, Lohana, gente abençoada que tem dado aí esses estudos, e se você for lá, dar uma olhada no nosso YouTube, tá todos eles lá registrados. É uma grande oportunidade que eu e você, que nós temos, de poder conhecer um pouco mais da Bíblia que orienta a nossa vida, né? Então eu queria que você assim não se privasse
dessa grande bênção de poder estudar a Bíblia. Temos lá um acervo dos livros do Novo Testamento, uma introdução a cada livro, e eu tenho certeza, à medida que a gente vai estudando, Deus vai nos abençoando e vai aumentando o nosso entendimento da palavra dele, que é vida para nós. Quero também agradecer, irmãos, a todos os irmãos e amigos que têm colaborado conosco com relação ao envio dos alimentos. Meus irmãos, desde o começo que a nossa igreja fechou para as atividades presenciais, nós temos nos mobilizado, porque nós imaginávamos, como de fato tem acontecido, que muitas famílias passariam por grandes dificuldades financeiras, né? Dificuldade na compra do alimento diário ali, de ter a sua refeição. Então nós nos organizamos para que nós pudéssemos atender às necessidades das famílias. E louvado seja Deus, irmãos, nós temos tido um privilégio de poder servir a nossa igreja e servir a nossa comunidade através de cestas básicas. Nós só no mês de maio, irmãos, só para você ter uma ideia, só no mês de maio nós já entregamos mais de 60 cestas básicas, só no mês de maio. Isso equivale, irmãos, a mais de 1 tonelada, só no mês de maio, mais de 1 tonelada de alimentos que estão na mesa de pessoas que não teriam como comprar. Você sabe o que isso significa? Significa a igreja em movimento, a igreja agindo. Isso significa, irmãos, que nem vírus, pandemia, nem decreto de governo, nem nada pode impedir o agir de Deus através da sua igreja. Então, por isso, eu quero desafiar você, que você continue doando, continue trazendo alimentos, continue doando materiais de limpeza, continue mandando materiais para cá, todos eles se transformam, irmãos, em produtos, em cesta básica que está alimentando pessoas. Nós temos um desafio e eu creio que nós estamos conseguindo alcançar. Nós queremos que nenhuma família da nossa igreja, nenhuma família da nossa igreja tenha dificuldade de ter sua refeição na casa, tenha dificuldade de colocar sua comida na mesa. Por isso, quero dizer que você que é membro aqui da nossa igreja, você que frequenta a nossa igreja, né, nós estamos aqui para poder ajudar você. Não queremos que você passe esse tipo de necessidade do alimento, pelo menos o alimento nós gostaríamos que você tivesse. Por isso, se você é membro da igreja e está passando alguma dificuldade, não tenha nenhum constrangimento, não tenha nenhuma vergonha, nos procure, procure a Eloana, procure um dos nossos diáconos, procure seu líder de célula e nós vamos fazer o possível para que essa comida chegue na sua mesa e você tenha aí como fazer as suas refeições com a sua família de forma muito honrada, muito digna. Eu sei que isso tudo vai passar. Em breve, todos nós viveremos aí momentos melhores. Mas enquanto isso não passa, a gente está aqui para tentar ajudar você, tá bom? Então nós temos a meta de não ter nenhuma família da nossa igreja passando esse tipo de necessidade, e essa não é só essa nossa meta, queremos também abençoar além da nossa igreja, queremos abençoar famílias, né? Então, por exemplo, se você tem uma família, conhece alguém que está passando por essa necessidade, não está conseguindo comprar o seu alimento, fala com a gente. O caminho é sempre esse, meus irmãos. As necessidades das pessoas chegam através dos membros da nossa igreja. Membros da nossa igreja nos procuram e indicam alguma família que está passando por uma necessidade, e aí, através dos membros da nossa igreja, a gente vai abençoar essas pessoas, tá bom? Então, assim, louvado seja Deus a você que tem agido com liberalidade e abençoado trazendo sua doação. Louvado seja a nossa equipe liderada aí pela Eloana, que tem trabalhado com muito afinco, tem se dedicado, organizado as bolsas, tem entregue essas bolsas, feito aí esse controle tão abençoado, que é tão importante de fazer, né? Então, louvado seja Deus, porque a igreja está agindo, a igreja está se movendo. Então, no final dessa transmissão, você vai estar vendo lá, vão estar passando lá, depois da oração final que nós fizermos, depois da canção que cantamos, quero que você não desligue não, vai estar aparecendo ali os dias que a nossa igreja está aberta para receber os donativos, o dia que a nossa igreja está aberta, inclusive, para as pessoas poderem combinar para receber a cesta básica, né? Mas, irmãos, eu quero também, vai aparecer para você também no final dessa transmissão,
a conta bancária da igreja. Né? Vai aparecer para você a conta bancária da igreja. Então, nesses dias que a igreja está aberta, você também tem uma grande oportunidade, que é de exercer a sua fidelidade. Você pode trazer nesses dias que a igreja está aberta aqui, são períodos do dia em que a igreja está aberta para que você possa trazer e consagrar o seu dízimo. Talvez você não consiga trazer um alimento, mas queira fazer uma doação em dinheiro para que a igreja possa estar comprando esse alimento. Você pode trazer também, consagrar aqui na igreja o seu dízimo e sua oferta. Mas algumas pessoas têm feito a opção, ao invés de vir aqui trazer, optar por uma maneira também muito segura, que é de transferir e depositar o dízimo na conta da igreja. Meus irmãos, eu quero dizer que isso tem sido uma ação muito abençoadora. A igreja continua tendo compromissos a serem honrados nesse tempo. A igreja não parou. Nós temos compromissos que precisamos honrar. E honramos os compromissos, irmãos, com os dízimos e ofertas, né? O Deus convida o povo de Deus a que sustenta a igreja de Deus através da bênção de Deus. Deus abençoa você com recurso e você abençoa a igreja do Senhor através dos dízimos e ofertas. Por isso, nesse momento é tempo de você ser mais fiel ainda do que você já foi, do que você sempre foi. Então, traga o seu dízimo, colabore com os alimentos e isso vai ser verdadeiramente muito, mas muito abençoador. Meus irmãos, daqui a pouquinho a gente vai estar refletindo na palavra de Deus. E eu queria agora que você pudesse estar colocando seu coração diante do Senhor. O nosso irmão vai estar cantando uma canção. E eu queria que esse momento você, enquanto você ouve essa canção, você pudesse estar fazendo uma oração, pedindo: Senhor, fala comigo nessa noite. Eu preciso tanto ouvir tua voz. Peça para que Deus fale com você. Ore ao Senhor enquanto você adora a Deus com essa canção. Quebrantado e ferido estás, oprimido pelo seu pecar, Jesus te chama. No limite você já chegou e a sede em seu interior, Jesus te chama. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Deixe a culpa e o engano para trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. A tristeza se alegrará e das cinzas nova vida surgirá. Jesus te chama. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus.
Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele prostram-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Cante isso mais uma vez. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele prostram-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, eu queria refletir com vocês sobre um texto da Palavra de Deus que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colossos, que na nossa Bíblia está registrado como Colossenses, no capítulo 2. Quero ler com vocês alguns versículos. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6, nos traz uma mensagem assim. Colossenses 2,6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão. E tenham também o cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra aos nossos corações. Meus irmãos, nós vivemos num tempo muito desafiador. Esse para nós é um tempo, em termos espirituais, em termos do fortalecimento, manutenção da nossa fé, um tempo muito desafiador. Isso porque nós temos a ausência da igreja física. Ou seja, eu reconheço isso é real, é verdadeiro, de que quando nós estamos presentes fisicamente, quando nós estamos juntos, quando a igreja consegue se reunir, quando a igreja consegue estudar junta, quando a igreja consegue... Isso é, de fato, algo que nos fortalece muito na fé. Algo que nos edifica muito. Algumas pessoas têm sentido, de fato, muita falta desses encontros e desse fortalecimento mútuo da fé. Um outro desafio do nosso tempo é essa exposição tão grande aos conteúdos digitais, né? Na verdade, nós fomos inseridos de uma forma abrupta a todo esse universo digital. E que tem seu lado excelente, bom, seus recursos, mas também muitas pessoas nesse momento estão expostas às muitas tentações. Diante dessa dinâmica digital, muitas pessoas estão expostas às
tentações e tem lidado com elas na sua relação com Deus, na exposição com tentação, tem aí lidado com alguma dificuldade. Esse tempo também é muito desafiador, porque nós temos a pluralidade de ensino. Como nós temos coisas sendo ensinadas, quanto conteúdo, quanta coisa, quanto acesso, quanta informação. E aí é desafiador, porque nem todo mundo consegue fazer um filtro direito acerca do que é verdade, do que não é verdade, do que é importante, do que não é importante. Meus irmãos, tempos desafiadores necessitam ou nos convidam a posturas igualmente desafiadoras. E por falar em posturas desafiadoras, em informações desafiadoras, em ensinos desafiadores, nós acabamos de ler um texto que Paulo escreveu à igreja de Colossos. No capítulo 2, nós lemos alguns versículos, do 6 ao 8. E é interessante a gente pensar, Paulo está escrevendo para essa igreja, a igreja de Colossos, num momento muito desafiador para aquela igreja. Na verdade, a tradição vai dizer que a igreja de Colossos não foi plantada propriamente por Paulo. A tradição vai dizer que Epáfras foi aquele que, na verdade, começou o trabalho ali na cidade de Colossos. Epáfras se converte no ministério de Paulo em Éfeso e então começa uma igreja ali. E quando ele começa uma igreja ali, ele agora está sendo aquela igreja está sendo grandemente desafiada por falsos ensinamentos, por uma heresia gnóstica, algo que vem a trazer aí um novo ensinamento, algo que algumas pessoas, alguns falsos mestres vêm trazer e que vem causar uma grande confusão ali na estrutura de vida, de pensamento e na teologia daquela igreja. Por isso, Paulo, quando está escrevendo agora a sua carta aos Colossenses, à igreja de Colossos, ele está, na verdade, combatendo essa heresia e está, na verdade, querendo edificar a vida dos nossos irmãos. Edificando a vida dos nossos irmãos naquele tempo difícil, Paulo está também edificando a nossa vida, a nossa igreja, em tempos difíceis, como nós estamos vivendo agora. Em tempos difíceis é necessário ensinamentos que venham, na verdade, a nos fortalecer na fé. E é isso que Paulo está falando aqui aos Colossenses. No capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer, olha, assim como vocês receberam a Cristo como Senhor, continuem a viver nele. É muito interessante esse ensino de Paulo, essa lembrança de Paulo, essa orientação de Paulo, que em momentos difíceis e desafiadores, nós precisamos ter em mente, estar muito atentos sobre aquele em quem nós somos, o que Cristo fez em nós. Então ele vai dizer, assim como vocês receberam a Cristo, a ideia do receber a Cristo, assim como vocês se tornaram filhos de Deus, assim como vocês tiveram uma experiência com Ele. E receber a Cristo, irmãos, é algo que tem mais importância na nossa vida. Receber a Cristo é fundamental. Tem muitas pessoas nesse momento tendo contato com a religião de forma assim muito abrangente. Nós temos pessoas, e louvado seja Deus por isso, né, que têm participado das celebrações da nossa igreja, que têm achado muito bom estar, têm cantado conosco, pessoas que têm acessado o conteúdo cristão de forma abundante nesse tempo, e isso é bom demais. Mas Paulo ressalta que, na verdade, o que é importante para a minha vida e para a sua vida é receber a Cristo. Receber a Cristo significa que você teve contato com a mensagem, contato com o Evangelho. Não com qualquer mensagem, não com qualquer coisa, não com qualquer informação, mas com a palavra de Deus, com o Evangelho de Cristo. Na verdade, receber a Cristo significa que em algum momento você teve contato com essa mensagem de Deus. E em contato com a mensagem de Deus, um fenômeno aconteceu em você e aconteceu em mim. O Espírito Santo nos iluminou essa mensagem. O Espírito Santo nos iluminou a verdade. O Espírito Santo nos iluminou da importância de Cristo em nossas vidas, do que Ele fez, da sua obra, da sua redenção, da cruz, da mensagem da cruz.
nós tivemos contato com a mensagem, o Espírito Santo nos iluminou e aí, em determinado momento, nós entregamos nossa vida a Ele. Quando Paulo fala assim como vocês receberam a Cristo, assim como vocês tiveram uma experiência de salvação, assim como vocês tiveram um contato com a mensagem, foram iluminados pelo Espírito Santo, assim como vocês receberam a Cristo em seu coração, ou seja, que vocês foram inundados pela graça de Deus, receberam perdão dos seus pecados, receberam a Cristo como o seu Salvador, e Ele vai ressaltar isso como o seu Senhor. Assim como vocês receberam a Cristo, Ele vai dizer, vocês também precisam agora andar nele. É interessante quando Paulo vai falar que assim como vocês receberam a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, agora vocês são convidados a andar nele. É muito interessante a gente pensar nisso, porque a experiência de salvação, a experiência que tivemos com Cristo, a experiência do perdão dos nossos pecados, a experiência com essa graça salvadora que nos fez reconhecer que nós somos pecadores e que necessitamos de um Salvador, de alguém que seja maior que nós, superior a nós, e esse é Cristo Jesus. Essa mensagem é uma mensagem inicial, esse efeito é um efeito inicial. A salvação é o começo de grandes coisas que vão vir pela frente. Ele diz, assim como vocês receberam a Cristo, agora vocês são convidados a andar nele. O que ele está falando é que a salvação em nós, ela produz um efeito. Ela produz um caminho, ela produz um andar. A experiência com Cristo Jesus não só nos dá o céu como herança, não só nos faz igreja, mas a experiência com Jesus impacta diretamente na forma como nós vivemos. Ou seja, aqueles que são de Cristo Jesus, aqueles que são de Jesus, aqueles que creem nele, que foram salvos por ele, eles são então agora convidados a não só viver da primeira experiência, mas viver das experiências constantes, rotineiras, diárias dessa caminhada com Cristo. É muito interessante quando a gente pensa nisso. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 15, vai nos dizer assim, que ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas vivam por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Significa o seguinte, nesses tempos desafiadores, nós precisamos lembrar da nossa experiência de salvação. Nós precisamos rememorar a experiência que nós tivemos com Cristo que nos salvou. Mas precisamos ter a grande convicção que essa experiência de salvação nos convidou, nos inseriu nessa vida de igreja, mas também nos inseriu, nos convidou agora a viver nessa plenitude de Deus diariamente, constantemente. A ideia de andar com Cristo. Ou seja, o meu viver diário, manifestar essa presença de Jesus, e isso é excelente. E fazemos isso, irmãos, em momentos que nossa vida está às mil maravilhas, e fazemos isso também quando o cenário ao nosso redor ele é desafiador, quando o cenário ao nosso redor ele é cercado de tentações, quando o cenário ao nosso redor tem tendência a produzir em nós desânimo, apatia, distanciamento espiritual. É nesse momento, irmãos, que nós somos chamados a andar com Cristo, caminhar com Ele. Não é a ideia da gente deixá-lo num canto e para voltarmos para pegar depois que tudo isso passar. Não, é caminhar com Ele no meio dessa tormenta toda, andando com Ele. É muito interessante a gente pensar que a experiência de salvação nos inseriu numa nova vida. Agora a gente não vive mais para nós, vivemos para a glória de Deus, exclusivamente para a glória do Senhor, vivemos para Ele. E esse viver se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Mas um efeito muito interessante
muito bonito e muito poderoso que aconteceu nessa nossa experiência de receber a Cristo foi que agora nós fomos transformados em santuários, em templos. A carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, no capítulo 3, vai dizer algo muito poderoso para nós. Ele vai dizer o seguinte: vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que agora o Espírito Santo habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, ele é sagrado. Meus irmãos, um dos efeitos maravilhosos da salvação que nós recebemos é que nós fomos transformados em habitação de Deus. Nosso corpo, nossa vida foi transformada nessa habitação do Senhor. Ele que estava fora agora veio morar dentro. Isso é maravilhoso demais. Isso significa que, de fato, nesses momentos de grande dificuldade que nós vivemos, o momento em que nós não temos a igreja presencial reunida, ou que não temos, assim, aquele contato que nós tínhamos tão próximos nas celebrações, onde um ajudava o outro, mas estava assim fisicamente, Cristo está em nós, mesmo assim. Mesmo que estejamos expostos aí, né, a tantos ensinamentos, a tanta coisa, a tantas tentações, Cristo está em nós. E feitos santuários de Deus, nós agora andamos com Ele. Nós recebemos a Cristo e nós agora andamos com Ele. É muito importante a gente entender essa ideia do andar com Cristo, do receber a Cristo, andar com Ele, na perspectiva que Paulo vai trazer à igreja de Colossos, nossos irmãos colossenses. Porque no versículo 7, ele vai dizer o seguinte, que nós vivemos agora com Ele enraizados, edificados e firmados na fé. É uma ideia de uma construção. É muito interessante essa ideia de que uma vez que recebemos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós nos transformamos num templo, num lugar de habitação. É num lugar de habitação, num edifício. Olha que coisa bacana. E ele vai dizer que esse edifício que está sendo construído, esse lugar de habitação, ele tem algumas características muito interessantes que podem ser comparadas, então, a uma construção de um imóvel, de um lugar, de um prédio, de uma casa. Ele vai dizer o seguinte: nós andamos nele enraizados. É interessante a palavra enraizados, na expressão grega, no termo grego, ele dá uma ideia de fundação. Ele dá uma ideia de raiz, ele dá uma ideia de uma árvore que finca a sua raiz e, portanto, é bem forte, porque sua raiz está fortalecida. Mas também dá a ideia da fundação de uma casa. Dá a ideia de que se nós vamos construir alguma coisa para cima, nós precisamos, então, ter um fundamento muito resistente. É a ideia da raiz, do fundamento, de ser firmado em Cristo, de ser enraizado em Cristo, de ter profundidade em Cristo, na sua relação com Cristo, ser esse fundamento onde você vai construir a sua vida, enraizados, firmes alicerces. Meus irmãos, uma vida cristã que não é firmada em Cristo, mas é firmada, por exemplo, em eventos de igreja, é firmado nos encontros sociais, é firmado, na verdade, nas músicas, olha que música bonita e tal, ela não é uma vida que é capaz de resistir no dia mal. Ela não é uma vida capaz de resistir nos tempos difíceis. O vento vai bater. As ondas vão bater, as dificuldades da vida vão chegar, e aqueles que não estão enraizados verão seu edifício abalar.
Mas Paulo está dizendo o seguinte: aquele que recebeu a Cristo, aquele que está andando nele, ele precisa se enraizar, se fundamentar. E se fundamentar, irmãos, é ter comunhão com Cristo, ter comunhão com o seu corpo de Cristo, que é a igreja, mas também é se fundamentar na sua palavra, conhecer a Escritura Sagrada, conhecer os propósitos de Deus através das Escrituras Sagradas, fundamentar, enraizar, para que aí possa se edificar, para que aí possa se construir. Ele vai dizer, aí enraizados, edificados nele. Significa o seguinte, que agora que a gente tem uma base, que nós estamos firmados, que nós estamos seguros ali em Cristo Jesus, nós começamos agora a acrescentar ingredientes nessa construção. O Espírito Santo vai trazendo esses ingredientes, vai trazendo a santificação, vai trazendo os dons espirituais, vai trazendo o fruto do Espírito, vai trazendo o serviço, vai trazendo um monte de coisa, né? Vai trazendo aquilo que vai edificando esse edifício para Cristo. É muito interessante porque a base é sólida, a gente agora consegue colocar coisa em cima, vai edificando, criando, ganhando forma de alguém de Deus, de alguém que vai amadurecendo. Ele vai dizer enraizado, edificado, mas a terceira característica é afirmado na fé. É interessante essa ideia da afirmado na fé, é que aquele que é um crente em Cristo Jesus, que é um cristão, um homem, uma mulher de Deus, que recebeu a Cristo, que está andando nele, ou seja, que a salvação não foi um evento só que aconteceu e que ficou lá atrás, mas que essa salvação produziu os efeitos agora na vida prática, no caminhar diário. E no caminhar diário a gente está enraizando, aprofundando, criando nossos alicerces, e aí firmados em Cristo, na sua palavra, nós vamos edificando a nossa vida. O Espírito Santo vai permitindo, que a gente vá construindo essa nossa vida cristã, vá construindo, como ele vai colocando pedra sobre pedra, ele vai construindo esse edifício que é a nossa vida. E esse edifício, porque ele tem uma boa base, porque ele está sendo edificado a cada dia pelo Espírito Santo, ele está firmado na fé, ou seja, ele passa a ser um pouco mais resistente aos testes da vida. Porque a verdade, meu irmão, nós seremos testados na nossa vida cristã no decorrer da nossa vida terrena. Nós teremos provas, nós teremos testes, nós teremos tentações, nós teremos provações, nós teremos tribulações, nós teremos isso tudo, porque a nossa vida é muito dinâmica. E aí, firmados na fé, fortalecidos na fé, confirmados na fé, é a ideia de que existem os testes que da vida que vão testar a firmeza da fundação e a estrutura, a edificação desse edifício. É como se fosse fazer um teste de segurança desse edifício. Talvez querendo fazer ele tremer para ver se ele vai ruir. Talvez um vento soprando bem forte para ver se as paredes cairão. Talvez ver se a chuva, uma tempestade torrencial sobre esse edifício, para ver se ele desaba ou se ele resiste. Eu lembro que há um tempo atrás, bastante tempo atrás, aqueles que são mais novinhos talvez não vão saber disso, teve um cara chamado Sérgio Naras, se eu não me engano, que ele construiu um conjunto de edifícios, ou um edifício, não lembro se foi no Recreio, na Barra da Tijuca, e para a edificação daquele edifício ele usou péssimos materiais. Usou areia da praia, cimento de má qualidade, não criou as estruturas que eram necessárias, e aquele edifício veio abaixo. Irmãos, é como a Bíblia vai dizer, onde a gente está construindo a nossa vida. Se a gente está construindo a nossa casa sobre a rocha, ou se a gente está construindo a nossa casa sobre a areia. Se é sobre a areia, o vento vai bater, a onda vai bater, a tempestade vai bater e esse prédio vai ruir, porque os materiais usados na edificação não são nobres, não são sublimes,
não são de alta qualidade, a fundação ela é muito delicada, muito sensível, não foi bem feita. Então, quando a chuva bate, a água bate, tudo desaba. Agora, quando a gente constrói a nossa vida sobre a rocha, essa rocha é Jesus, nós temos um fundamento, esse edifício é bem construído. Valores vão sendo acrescentados na construção desse edifício. Os materiais são materiais nobres, os materiais nobres da santificação, os materiais nobres na construção de um caráter firmado em Cristo. E aí, firmados na fé, confirmados na fé, significa que os testes da vida vão bater, mas a firmeza da estrutura e a nobreza dos materiais com que a nossa vida foi construída em Deus vão nos fazer, sim, resistentes a esses testes da vida, ao assédio do pecado, às tentações da nossa própria carne e às ciladas do diabo. Ou seja, são os testes da vida. O assédio desse mundo com seus valores morais decaídos, com as suas forma de viver baseado na imoralidade, na desonestidade, na falta de amor ao próximo. Essa estrutura do mundo que nos cerca, ela nos convida, ela nos assedia, ela nos faz convites a todo momento. A nossa carne, irmãos, que ainda que em Cristo Jesus nós nascemos de novo, agora espiritualmente, nós ainda sentimos, né? A nossa carne tem desejos, muitas vezes o desejo de voltar à vida anterior, né? Nós lutamos contra a nossa carne, a santificação, na verdade, é isso, é a nossa luta contra os desejos da carne. Aliado a isso, a gente tem as ciladas do diabo, a gente tem as armadilhas dele, as tentações dele, as arapucas que ele coloca no meio do caminho para nós. E quando o nosso edifício é firmado na fé, construído na fé, então nós conseguimos passar, resistir aos assédios desse mundo. Nós conseguimos lidar, e às vezes com muita dificuldade, com as tentações da nossa carne. E a gente consegue resistir a essas ciladas do diabo, porque nós estamos enraizados, nós estamos edificados e nós estamos confirmados na nossa fé. Irmãos, isso é maravilhoso e é assim que a gente deve viver, construindo a nossa fé, a nossa vida em Cristo. Talvez você esteja pensando assim como eu penso. Quais são então as evidências? Como que eu posso saber se minha vida está sendo fundamentada, se ela está enraizada, edificada, confirmada na fé? Como que eu consigo confirmar isso? Quais são as evidências de que a minha vida está sendo construída em Deus? São muitas e eu queria só comentar algumas delas com você. Olha, quando nós recebemos a Cristo e andamos nele, aí estamos enraizados, edificados e confirmados na fé. Nós desenvolvemos um amor pelo Senhor. Nós desenvolvemos um desejo de fazer a sua vontade. E o nosso coração fica inclinado a sentir prazer nas coisas que estão ligadas com o reino de Deus, com Ele. Então, um teste importante para nós de saber se nós temos um bom fundamento, um bom edifício, estamos confirmados na fé, é perceber se o nosso coração tem anseio por Deus, tem desejo por Ele, se a nossa alma se alegra em Deus, se a nossa vontade é estar na presença de Deus. Por exemplo, eu sinto desejo de estar nas celebrações, eu sinto desejo de cultuar a Deus, eu sinto desejo pelas coisas de Deus, eu tenho prazer na palavra de Deus, eu tenho alegria na oração a Deus, eu sinto minha alma anseia pelo Senhor, né? Porque assim que a gente recebe a Cristo e está andando com Ele, cada dia que a gente anda, mais a gente deseja dEle. Segunda questão importante, que a gente confirma se estamos andando nele, é se o nosso caráter vai estar sendo moldado pelos princípios de Cristo. Olha, as coisas que eu fazia antes, que desagradavam a Deus, hoje
eu tenho uma espécie de repulsa a elas e eu consigo fazer coisas diferentes. O nosso caráter é um conjunto de traços que estão ligados à nossa moral, que conduz às nossas ações, tem a ver com a nossa índole, tem a ver com o controle do nosso temperamento, com a expressão que nós fazemos, ou seja, aquilo que nós manifestamos através da nossa ação, a nossa honestidade, nossa índole, nosso temperamento. Ou seja, você percebe que Cristo tem mudado questões acerca de você, acerca da sua vida. Você percebe que algumas coisas que você fazia, hoje você não sente mais prazer de fazer, ao contrário, faz diferente. É engraçado que o apóstolo Paulo, né, ele vai dizer, aquele que roubava, a partir da experiência com Cristo, a partir do andar nele, aquele que roubava agora não rouba mais, mas ao contrário, trabalha com as suas mãos para ter o que edificar a obra de Deus. Percebe? Essa é uma experiência muito bacana. Aquele que roubava, a partir da experiência com Cristo, não rouba mais, mas ele vai para um lado oposto, ou seja, ele agora vai trabalhar porque ele quer com suas mãos ter sua renda, ter os seus bens, ter um fruto com que ele possa abençoar e investir na obra de Deus. Caráter transformado. Aquele que mentia, agora sente asco da mentira, sente nojo da mentira e vem se esforçando para falar a verdade. Aquele que era muito brigão, agora está tentando, né? Está tentando viver de forma harmônica, né? O caráter, as ações vão mudando. Se a gente está sendo edificado em Cristo, tem alguma mudança. Tem mudança na gente. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, isso serve para mim. Se a nossa experiência de conversão, receber a Cristo, e o nosso andar nele não está produzindo mudança na gente, no nosso caráter, tem alguma coisa no meio do caminho que não está legal. Ou a gente não conseguiu firmar, ou a gente não está edificando, ou a gente não está firmado na fé. Uma outra evidência que nós podemos ver naquele que está edificando sua vida na fé, naquele que tem a sua raiz em Deus, fundamentado em Deus, edificando sua vida em Cristo, firmado na fé, é o desejo de fugir da aparência do mal e do pecado que nos afasta de Deus. Meus irmãos, quando nós recebemos a Cristo e andamos nele, tudo aquilo que não tem cheiro de Deus, tudo aquilo que tem cheiro de coisa que desagrada a Deus, tudo aquilo que nos afasta dele, tudo aquilo que Deus condena, tudo aquilo que Deus não se agrada, aquilo vai produzindo na gente um desejo de distanciamento. A gente se distancia daquilo que não agrada a Deus, porque a gente deseja agora viver a nossa vida de forma em que Cristo seja honrado através de nós. É muito interessante isso, a gente começa a se afastar. Algumas pessoas começam até a nem entender, né? Algumas pessoas acham, poxa, mas você fazia isso, você não faz mais, você não sente mais vontade disso, sente mais... Algumas vezes você está meio chato, tá? Mas não tem nada de chatice, não tem nada que você ficou uma pessoa esquisita, não é nada disso. É que à medida em que nós somos fundamentados em Cristo, que Deus está edificando a nossa vida e aí desenvolvendo em nós o fruto de Espírito, derramando sobre nós dons espirituais, santificando a nossa vida, a gente está querendo sempre nos afastar daquilo que tem a aparência do mal. Não só o mal em si, mas aquilo que é a aparência do mal. A gente se afasta daquilo. Por quê? Porque a gente reconhece que a nossa luz precisa brilhar para que os homens possam ver a nossa vida e glorificar ao Pai que está no céu. Então, uma das evidências é essa, o afastamento do pecado e o desejo de viver para Deus uma vida santa. Uma outra evidência é que eu começo, então, a desejar, e dentro de mim começa a surgir um impulso em que eu desejo me envolver na missão de Deus que Ele está realizando no mundo.
Se antes eu quero me afastar daquelas coisas que me afastam de Deus, eu me aproximo das coisas que me aproximam de Deus, eu agora não quero viver só para mim, eu quero viver para Deus nesse mundo. Então sim, eu sinto o desejo de me aproximar das coisas que abençoam outras pessoas. E aí sim, eu quero sim que todas as pessoas que eu conheço, com quem eu me relaciono, de alguma forma elas possam conhecer o amor de Deus que eu conheci. Sim, eu desejo que essas pessoas tenham uma experiência com Cristo. Eu desejo que essas pessoas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu desejo que essas pessoas também comecem a experimentar esse crescimento espiritual, esse desenvolvimento espiritual. Eu desejo que essas pessoas também abandonem seus pecados e sirvam a Deus. E aí eu me coloco à disposição. E aí, por isso eu evangelizo pessoas. Por isso eu discipulo pessoas. Por isso eu vejo o sofrimento da humanidade e permito que o Senhor venha trazer para mim ideias criativas com que eu possa me envolver no alívio do sofrimento do mundo. É por isso que surge muitas vezes a nossa vocação, o nosso chamado. É por isso que homens e mulheres de Deus, em algum momento da sua vida, dizem assim: não, eu quero servir a Deus integralmente em outro país, eu não consigo suportar a ideia que tem alguém em algum lugar que não está conhecendo a Cristo. E aí se aventuram nessa tarefa missionária e passam aí pelas necessidades e pelas dificuldades que toda obra missionária tem, mas com muita alegria vão aos países, vão aos campos, vão a outras nações ou então em cidades do nosso país e vão lá para que pessoas tenham essa experiência com Cristo. É por isso que nesse momento de pandemia a gente usa nossas redes sociais para que as pessoas possam ter uma gota de esperança e possam conhecer a Cristo Jesus. É por isso que nós somos envolvidos, movidos por querer servir a humanidade, servir ao outro, para que eles possam experimentar através da nossa vida o amor de Cristo. Quando nós estamos enraizados, alicerçados, edificados, firmados na fé, nós sentimos o desejo de nos envolver com Deus naquilo que Ele está fazendo. Irmãos, nós não somos salvos para sermos consumidores de uma fé. É por isso que a gente não está esperando, não fica esperando a igreja voltar para ser crente. A gente não fica esperando alguém fazer uma programação para a gente participar. A gente não fica esperando que alguém faça uma coisa como um cliente tentando ser convencido por aquele que deseja lhe vender um serviço, de que o serviço é bom. Homens e mulheres de Deus que estão firmados em Cristo, que têm sua vida edificada, que estão confirmados na fé, eles precisam muito menos das coisas externas para lhe manterem motivados na fé, porque eles têm uma motivação interna, e essa motivação interna é Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que eles estão enraizados, edificados, firmados na fé. E aí vem o finalzinho do capítulo, do versículo 7, que ele diz: transbordando de gratidão. Porque estão enraizados, edificados, confirmados na fé. Eles agora experimentam um outro lado. Eles querem se envolver com Deus na sua missão. E eles transbordam de alegria, transbordam de gratidão. Isso significa, irmãos, quando alguém fala assim: a gente precisava arrecadar alimento para as cestas básicas, a gente transborda de alegria de poder comprar e doar. Quando a gente desafia: olha, você precisa continuar fiel no seu dízimo e sua oferta. Aquele que está enraizado com Cristo, edificado com Cristo, confirmado na fé, ele não pensa duas vezes, ele transborda de alegria e faz esse dízimo, essa oferta chegar nas mãos da igreja. Quando aquele que está enraizado, edificado e confirmado na fé, quando ele vê o sofrimento da humanidade, ele não precisa que algum líder ou alguém fique insistindo com ele
para que ele evangelize pessoas, para que ele seja um agente de esperança. Ele já transborda de alegria na oportunidade de ver a oportunidade, transborda de gratidão a Deus, porque Deus nos permite realizar com ele uma grande obra nesse mundo. Por isso, irmãos, Paulo termina então no versículo 8 dizendo: tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Ele diz: toma cuidado porque de fato existem momentos desafiadores, existem momentos em que as circunstâncias querem nos levar a um estado de desânimo, existem momentos em que as circunstâncias querem nos levar a um estado de dúvida, existem momentos em que as circunstâncias querem nos tentar a ponto de nós negarmos a Cristo. Tomem cuidado porque é verdade que as circunstâncias querem produzir em nós um abatimento espiritual tão grande que até tem pessoas que apostatam da fé. Ele diz: toma cuidado, que virão filosofias humanas, estruturas mundanas, tudo isso. Mas isso vai vir para comprovar se nós estamos firmados ou não em Cristo, enraizados ou não em Cristo, edificados ou não em Cristo, confirmados na fé ou não em Cristo Jesus. Por isso, nós estamos construindo a nossa vida em Cristo. Eu sei, meu irmão, você como eu, você tem defeitos, tem áreas na sua vida que Deus ainda está trabalhando, está transformando. Eu sei que em alguns momentos você tem dúvida, tem medo. Em alguns momentos, algumas questões são difíceis. Alguns momentos, sim, você passa por um momento de desânimo, assim como eu também. Tem dias melhores e dias piores. Porque o vento bate, a tempestade chega, as notícias ruins chegam. Tudo isso chega para testar a natureza e qualidade dos elementos que nós utilizamos na edificação da nossa vida. E é verdade que temos momentos difíceis, tentações, mas aquele que está enraizado, fundamentado em Cristo, o seu edifício ele é bem construído. E ainda que ele balance, ele não cai, porque ele está confirmado na fé. Esse é um tempo muito especial para nós. Irmãos, eu tenho observado e talvez percebido que esse tempo é uma peneira. Esse tempo que nós estamos vivendo é uma peneira. Como se a nossa vida espiritual estivesse dentro dessa peneira e estejamos sendo assim provados, tentados mesmo, sabe? Como se circunstâncias ao nosso redor quisessem sempre nos dizer: desiste, desanima da fé, abandona isso, volta às suas velhas práticas. É como se a gente estivesse num período em que a nossa fé estivesse sendo altamente provada. E é nesse momento que o alicerce que nós temos em Cristo, que fundamentou esse edifício, que está sendo confirmado pela nossa fé, é nesse momento em que tudo isso vem à tona. Por isso esse é um tempo de nós construirmos a nossa vida em Deus. E se por acaso algumas dessas evidências que eu apontei para você, e que são muitas, né? Você tem identificado na sua vida, talvez você esteja no momento em que teu edifício está balançando. Está na hora de você ver seus fundamentos. E quem sabe, não precisa enraizar mais, aprofundar mais, conhecer mais, se solidificar mais em Cristo, fortalecer sua vida. Essa tempestade chamada pandemia de Covid-19 vai passar. Está muito próximo disso tudo acabar. Mas as experiências que temos tido com Deus, essas experiências precisam ser experiências que estejam fortalecendo a nossa fé, edificando a nossa vida e criando para nós raízes muito mais profundas. Que Deus abençoe muito você.
Deus abençoe sua vida. Eu queria fazer uma oração. Que talvez o teu fundamento não esteja muito bem construído. Talvez o teu edifício esteja com elementos de segunda categoria. E talvez não estejam resistindo a essa confirmação da fé. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus fortaleça você, aprofunde você, para que juntos, como igreja em Cristo Jesus, nós possamos ser cada dia mais luzes que brilham nesse mundo e que produzem esperança e que têm cheiro de Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, eu oro por mim e pelos meus irmãos nesse momento, porque nós estamos diante de um processo de grande teste da nossa fé. Todo esse momento que estamos vivendo do distanciamento social, distanciamento da igreja, do acesso a esse mundo digital que vem nos provar, dessa nossa vivência das dores desse tempo. Entendo que são testes da nossa fé, sim, e que vêm mostrar, ó Deus, se estamos ou não alicerçados profundamente em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por aqueles que, nesse momento, têm se encontrado cada dia mais convictos em Cristo. E para aqueles, ó Deus, que têm vacilado na fé, que têm, ó Deus, sofrido mais com as tentações, com as questões que envolvem a sua vida com Deus, eu quero pedir que o Senhor venha com o poder do Teu Espírito Santo fortalecer, renovar, consolidar, porque aqueles que são Teus filhos já receberam a Cristo, são convidados a andar nele, nos ajuda na nossa caminhada diária com Cristo, nos ajuda a cada dia mais que nossas raízes sejam mais profundas, que nosso edifício seja cada dia mais sólido e que nos testes da vida venhamos a perceber que a nossa fé está consolidada e confirmada. Nos abençoa nesse tempo, nos dá uma semana abençoada. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus dê a você uma semana muito abençoada. Nós queremos encerrar essa celebração cantando um cântico de louvor e adoração a Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e fique atento ao final dessa canção. Você vai ver os horários que a igreja está aberta, conta da igreja, para que você possa exercer a sua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério. Confiarei, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, sua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu.
crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu